Bem, meu nome é Alberto de Souza, estou na Unesp desde 97, né? Entrei aqui na Administração Geral, no campus Bauru. Entrei na área da vigilância, né? Em 99, prestei um novo concurso, né? Para a Faculdade de Ciências, como auxiliar de laboratório à época, né? Hoje já mudou a nomenclatura. E Qual fui departamento? prestar serviço no Departamento de Educação. Você tem alguma formação acadêmica? Qual é a sua formação? Na verdade, eu tenho hoje, né, tenho o ensino médio completo, né, estou cursando aí, fazendo um curso superior, né, na área de cinema e audiovisual. Audiovisual faz parte da minha função hoje no departamento, né, da minha atividade que eu exerço no departamento. Atualmente, não só no departamento, você tem um outro cargo político até dentro da Unesp. Conta pra gente esse cargo seu, ou essa função sua, né? Isso, na verdade, como eu disse, entrei aqui, né, na Faculdade de Ciências em 99, fui para o departamento, mas a partir de 2003, até pela possibilidade, inclusive, que essa ligação com o Departamento de Educação, com a Faculdade de Ciências, né, o envolvimento, na verdade, com a faculdade, me fez, ampliou, né, o meu horizonte aí, né, numa visão mais política, tanto que desde 2003 a gente se envolveu aí, né, junto ao sindicato, né, que representa aí os servidores técnico-administrativos, a gente vem participando com esse grupo. Em 2006, né, a partir de 2006, aí a gente já assumiu, né, uma responsabilidade maior, inclusive, no sindicato. Então, desde 2006, a gente está afastado para a atividade sindical. Eu queria que você falasse um pouco sobre o crescimento e a evolução da Faculdade de Ciências desde o período que você entrou até hoje. Como é que você vê esse crescimento da faculdade? Veja, lógico que tudo cresceu, né, com a evolução, né? Teve uma evolução muito grande, inclusive com as áreas, né, que vão se evoluindo, a tecnologia avançou bastante, mas eu vejo que, de certa forma, politicamente falando, a gente regrediu um pouco. Por quê? Por que disso? Porque a gente via o envolvimento maior das pessoas, né? Participação coletiva, os próprios departamentos discutiam mais coletivamente, né? Então as pessoas se envolviam muito. Lembro que nós, enquanto servidores técnico-administrativos, né, isso era atividades, né, que eram oferecidas para nós, que a gente tinha muita atividade participativa no coletivo. Lembro também quando eu entrei no departamento de educação, né, o atendimento aos alunos era presencial, ali no dia a dia, além das aulas, né, no período de aula, mas tinha atividade de atendimento a alunos do departamento. Então, assim, o departamento era cheio de aluno, né, aquela correria toda, mas tinha uma aproximação maior. Lógico que com essas pessoas, né, e como eu disse, com as tecnologias, coisas que o valem, isso avançou, né, cresceu a faculdade, sem dúvida, né, mas eu acho que isso perdeu um pouco essa aproximação, né, as pessoas se distanciaram, né. Por que você acha que se distanciaram? Eles estão menos politizados, os alunos e os técnicos? Eu não digo, assim, não digo nem despolitizados, né? Porque as pessoas têm hoje várias oportunidades de crescer politicamente falando, mais do que antes, né? A participação antes não era tão grande, mas pela aproximação das pessoas a gente acabava evoluindo. Acho que por interesses, né? Hoje a gente vê muito interesses não pensando no todo, mas interesses de grupos ou interesses individuais, né? As pessoas buscam muito evoluir individualmente falando ou do seu grupo, né? Eu acho que isso a gente perdeu um pouquinho. Você lembra de algum fato marcante na sua trajetória dentro da Faculdade de Ciência? Alguma coisa que te marcou nesse período que você está aqui? Eu particularmente, Alberto, né?
eu cresci muito, não só com o envolvimento, né, estando no departamento de educação, mas com essa questão mais... mas o que eu vejo como importante, né, um fato importante dentro da faculdade, foi um período em que a gente tinha essa aproximação, um período em que eu particularmente tive muita oportunidade de participar de vários cursos, várias atividades dentro da faculdade, que fez com que eu crescesse não só profissionalmente, né, dentro da minha área, mas profissionalmente. Não só profissionalmente, como enquanto pessoa, inclusive, né? Então, assim, tinha muita coisa, né? Era o envolvimento, eu cito aqui exemplo da psicologia com as outras áreas, né? Cursos e tudo que vale. Assim, algumas passagens que eu lembro que assim, as pessoas diziam para mim, mas esse curso aí não traz nenhum benefício, ou seja, financeiro, mas me fez com que eu crescesse muito. E, particularmente, né, num período importante, né, que eu acho que da Unesp, como um todo aqui no campus de Bauru, lembro aí o período da professora Adriana, né, que ela trouxe essa visão mais de coletivo, de discussão, que o trabalho fosse desenvolvido em grupos, né? Então, assim, a gente avançou muito e eu lembro com saudade, inclusive, desse tempo. Você foi presidente da Associação dos Funcionários, servidores aqui. Sim, conta um pouco esse período, porque a gente vem de um período que a associação era muito forte. Não tinha inadimplência naquele tempo, quando era FEB, depois o B, e mesmo na Unesp, que ela tinha um certo subsídio, né, por parte da reitoria. Conta esse rompimento desse subsídio, as dificuldades da Associação dos Servidores. Primeiro que assim, eu acho que a associação faz um papel importante dentro da Unesp, dentro do campus de Bauru, ou onde existem as associações. Por quê? Ela se envolve, traz para os servidores de forma geral, trabalha com a questão social, né? Substituindo um pouco o papel, em parte, que deveria também ter na universidade. Mas como existe associação, isso fica para as associações. A associação, da mesma forma que a gente estava falando aqui do envolvimento das pessoas, né? Da participação das pessoas, da visão que as pessoas têm que ter socialmente falando, nesse período foram trocando, né? Gestores que foram trocados ou que trabalharam na associação, que não tem talvez essa visão do coletivo, do papel da associação, né, da importância da associação perante a sociedade. Então, assim, houve um desvio de finalidade de grupos, né? Não vou dizer que é culpa da associação, mas de pessoas que passaram pela associação. E aí nós tínhamos esse repasse, inclusive, não era, na verdade, da Unesp em si, mas do plano de saúde, né? Mais Unesp Saúde, mas por conta de um trabalho que as associações prestavam para importante, inclusive, para o plano Unesp Saúde. Como o Unesp Saúde fica em São Paulo, então eram as associações que traziam, né, ou que atendiam, gerenciavam localmente o plano de saúde. E aí tinha aí um repasse, um percentual, que também fazia parte do montante que a associação tinha para poder tocar, né, as suas atividades. E esse corte foi muito prejudicial, não só para nós aqui em Bauru, mas para todas as associações, inclusive com algumas com dificuldade aí, chegando ao ponto de talvez ter que fechar. Mas acredito eu, né, na nova gestão aí da universidade, a gente tem discutido, debatido um pouco isso, né? Independente da gente estar ou não à frente da associação, a gente tem debatido, acho que a gente vai conseguir retomar, pelo menos não sei se com a mesma proporção, né? Mas um percentual importante para que as pessoas votem nisso. Como é que vocês gerenciam essa inadimplência gigantesca que às vezes acontece na associação, né? Na verdade é isso, você tem que trabalhar, quando você está numa gestão, apesar da gente não ser formado, né, na área, mas a gente tem que ter uma visão disso. Você não pode gastar mais do que aquilo que você recebe. Você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. E o princípio de uma associação você tem que se manter com aquilo que com os sócios, a contribuição dos sócios.
Você não pode ficar pensando, por exemplo, quando você vai receber de convênio, do dinheiro que vem de convênio, mesmo esse do Unesp Saúde. Você não tem que depender desse. Esse é algo que entra mais. Então você tem que trabalhar. E aí as pessoas avançaram um pouco mais, aí cada um, né, não vou fazer nenhuma crítica aqui, é uma visão de cada um, em incorporar, né, a questão de convênios, ou aquele que recebia de convênio, ou o próprio do Unesp Saúde, como se fosse o total, né, arrecadado no mês, e aí colocaram isso à frente colocaram isso enquanto visão, né, que eu acho que não tinham que ter. Primeiro você trabalha com o arrecadado pelos sócios, depois o que vem a mais é algo que você tem que, né, é um benefício a mais, não... Conta pra gente sua trajetória no sindicato, né? A realização, os cargos, as conquistas, a sua atuação no sindicato. Como eu disse, né, a minha participação no departamento, na faculdade, me deu oportunidades, né? Me fez eu enxergar de uma outra forma. Então, como eu disse, desde 2006, de fato, eu estou afastado para exercer as atividades no sindicato. E a gente tem tentado, na medida do possível, né, com todas as dificuldades, sempre buscar as melhorias e condições de trabalho para os nossos trabalhadores, de forma geral, né. Acredito que a gente avançou, porque antes, por que eu digo que a gente avançou? Não que antes a gente não teve aí os nossos benefícios, mas com maior dificuldade, por quê? As pessoas eram muito resistentes, né, ao diálogo, né? Era mais meio que forçado. Você diz os dirigentes ou as pessoas em si? Ambos, né? Tanto os nossos dirigentes como também, né, os gestores da própria universidade. Reitor, pró-reitor? Dirigente, o próprio dirigente sindical. Que alguns antes da gente, não que eles não fizeram um excelente trabalho, mas eram de uma maneira mais, eu acho que mais radical. E a gente vem trabalhando, melhorando inclusive, né, e avançando um pouco mais através do diálogo, tentando abrir, né, as portas do diálogo para que a gente avançasse. E nesse período eu acredito que a gente avançou, não tanto como a gente gostaria, porque ainda tem aí muito a avançar, mas mais do que antes, né? Então a gente participa, né, dos órgãos colegiados também, enquanto representante do sindicato. Já tinha participado antes também, enquanto representante dos servidores, antes de estar no sindicato, né, dos órgãos colegiados. Mas enquanto sindicato a gente participa. E aí é esse trabalho conjunto, né, que a gente faz, que a gente chama de chapão, né, da nossa organização, para eleger pessoas que de fato vão representar a categoria das associações e do sindicato. Então a gente continua com esse trabalho ainda, apesar das críticas, mas a gente avança muito mais com essa organização. Eu queria que você falasse hoje a situação, por exemplo, nós estamos num período onde o percentual de reajuste deve aparecer em breve, né? Como é que nós estamos hoje? O servidor está perdendo quanto que ele está almejando? Você acha que a reitoria vai nos beneficiar? Porque houve um período da reitoria que ela ficou muito carente de verba, né? Atrasou o 13º, dos estatutários, né? Enfim, hoje não. Com a pandemia ela fez um bom caixa, ela comprou uma nova sede, enfim, eu acho que ela está bem de caixa. Como é que vocês dos sindicatos situalizam hoje a condição da Unesp em relação ao servidor? Veja, nós ainda estamos um pouco aquém daquilo que a gente gostaria ou que merecemos, né? Nós estamos aí em um período difícil, nós estamos há 10 anos, servidores técnicos e administrativos da Unesp sem carreira. Nós temos a diferença de pisos salariais, né, abaixo das nossas co-irmãs, né? Hoje estamos igualando aí a Unicamp, mais abaixo ainda da USP. Então essa tentativa da gente avançar nessas discussões tem avançado nos últimos tempos, né? Particularmente na última gestão a gente avançou um pouco mais na questão da equiparação, né? Nós avançamos aí em 2 anos em 20%, ainda está faltando um pouco. A carreira, como eu disse, há 10 anos sem carreira, mas nós estamos aí abrindo um debate importante, né? Porque o que foi apresentado enquanto GDPC não deu certo, mas nós estamos aí com a nova comissão, né? Trabalhando em cima disso, da qual a gente também faz parte, enquanto sindicato, né? Da comissão. Estamos tentando avançar e ter uma proposta que de fato dê essa
possibilidade para que os servidores possam engajar na sua carreira. Na questão salarial, a gente está aí num período, né, importante também, já avançamos, porque a cada ano há um acordo, né, entre o Fórum das Seis e o CRUESP. O Fórum das Seis é um órgão que congrega aí as entidades sindicais das 3 universidades, mais o Centro Paula Souza, e o CRUESP é o Conselho de Reitores das 3 universidades. E aí a gente trata a questão do dissídio com eles, né. Nós temos avançado, sim, nos últimos tempos, né, um pouco, não só recebendo aí a inflação, mas recuperando as nossas perdas, né. Nós saímos de perdas de 40%, hoje nós estamos ainda, né, juntando a inflação do período agora, em torno de 17,5%. Vamos aí ao mês de maio agora, né, para a nossa campanha salarial, nosso dissídio. A nossa reivindicação enquanto entidade é que a gente consiga alcançar os 17,5%, né, que falta para a gente zerar aí as nossas perdas. Mas a gente sabe que talvez dificilmente a gente consiga avançar nos 17,5%. Mas se a gente conseguir avançar para além da inflação ou algo importante que a gente considera, né, de recuperação, inflação, mais alguma coisa para recuperação, acho que é importante. Ainda não tivemos, né, a primeira reunião, protocolamos agora na última sexta-feira, né, a nossa pauta de reivindicações. Estamos aguardando aí, já tivemos reuniões técnicas, né, para discutir a questão dos números, né, e estamos aguardando a reunião com o CRUESP para a gente iniciar a nossa primeira reunião de negociação. No seu ponto de vista, a primeira reitora, a mulher que a Unesp teve, pode ser uma continuação do professor anterior, do reitor anterior? Em termos de pensamento, de foco? Olha, primeiro, a importância, né, de ter aí na Unesp, né, a primeira reitora mulher, né, porque há quanto tempo a gente vem debatendo isso, infelizmente nós somos num mundo, né, de machistas, né, isso já é um ponto importante para nós. Eu não acho que será uma continuidade, porque ela tem a gente analisa, pelo menos nos 3 primeiros meses aí de gestão dela, a gente já percebe uma maneira diferente de lidar. Em que sentido? No próprio tratamento, né, o próprio posicionamento que a gente observou no primeiro conselho universitário, né, não que a gestão anterior foi ruim, não, até porque ela estava lá também, né, mas assim, avançou. Lógico que em alguns pontos, eu acho que ela vai dar continuidade, por exemplo, nas discussões que nós já iniciamos lá atrás, né, de equiparação, carreira e tudo mais. Mas, com certeza, eu acho que ela vai ter uma gestão diferenciada. Para melhor, eu acredito. Perfeito. Eu sei que você não trabalha especificamente para a unidade, para a Faculdade de Ciências, mas você, nessa sua trajetória, já conseguiu algum benefício especial para a Faculdade de Ciências? Eu acho que dentro da discussão, né, na nossa participação, inclusive, não só enquanto sindicato, mas nos órgãos colegiados, né, algumas demandas, né, eu não lembro aqui de cabeça, mas quando colocadas em discussão nos órgãos colegiados, a gente avançou e defendeu, sempre vem defendendo aquilo que é para o melhor da faculdade. Não só da faculdade como um todo, né? Mas, com certeza, muitos benefícios que vieram para cá, né, para a Faculdade de Ciências, passaram pelos órgãos colegiados e a gente estava lá ajudando na aprovação desses benefícios. Conta um pouco da evolução, você que entrou no Departamento de Educação, que nem prédio próprio tinha na época, né? Como é que você vê esse crescimento da Faculdade de Ciências comemorando 55 anos? Isso foi de suma importância, nós avançamos muito, né? Como eu disse, veio a tecnologia, mas veio as necessidades, inclusive, e essas demandas estavam aí colocadas o tempo todo, né? Não só do Departamento de Educação, mas de outros departamentos. A gente vivia num departamento que era, inclusive aqui, né, nesse espaço que nós estamos aqui, o departamento ficava aqui. Então a gente era assim, um professor tinha que sair para o outro entrar, né, na sala. Hoje não, hoje tem, né, os prédios já todos equipados, os professores, cada um tem a sua sala, né, para atender alunos ou fazer as suas pesquisas ou fazer os seus trabalhos. Então, assim, avançou-se muito. Inclusive, nas salas de aula, eu lembro aqui, eu enquanto auxiliar de laboratório,
Eu tinha que sair daqui, pegar os equipamentos do departamento e equipar as salas todo dia, onde ia ter aula, eu equipava, depois que terminava a aula, eu ia lá para buscar os equipamentos. Hoje não, né? Todas as salas têm aí seus equipamentos, cada departamento, cada sala tem o seu computador. No próprio departamento a gente tem uns auditórios, né? Salas de aulas, então assim, cresceu muito, muito. Tem perguntas? Pode perguntar. Na verdade, assim, a importância, de modo geral, da participação dos servidores técnicos nos órgãos colegiados, né? Que você acompanha bem, né? Qual que é essa importância, relevância dos servidores, como você participa e outros? Falar um pouquinho sobre isso. Claro. Então, para os servidores técnico-administrativos, né, a participação nos órgãos colegiados, como todos sabem, nós temos um percentual menor do que a categoria docente. Ou seja, a nossa representação lá, o percentual é 15%. Mas o peso do voto é igual. Isso, mas isso não diminui a importância da nossa participação, pelo contrário. A gente tem que estar nos órgãos colegiados, não só local, né, como os órgãos colegiados centrais. Por que disso? Porque a gente precisa ser ouvido, e é lá que a gente vai ser ouvido. A representação tem que estar atenta a tudo e, de fato, representar a categoria, né? Então, a importância dos nossos servidores técnico-administrativos estarem envolvidos, sim, na questão dos órgãos colegiados. E todas as nossas demandas, né, não chegam só para o sindicato, mas chegam através dos órgãos colegiados, e nessa parceria que a gente tem, né, nos órgãos colegiados, sindicato, envolvendo a associação e os nossos representantes, a gente tem avançado bastante. E os docentes têm dado importância e têm dado voz ao que os técnicos reivindicam? Olha, para algumas demandas aí depende, né? Para algumas demandas, mas na maioria das demandas, e aí é que está, se a gente tem uma representação que de fato tem um certo conhecimento naquilo que está falando e naquilo que está propondo, você tem um respeito, né, da categoria dos docentes, tanto é que nos últimos tempos, todas as nossas demandas que a gente tem levado, claro, né, talvez não como a gente gostaria, mas a gente tem avançado com o aval, com o apoio dos docentes, entendendo da importância e da nossa, inclusive da nossa participação nos órgãos colegiados. A forma como a gente vem representando a categoria, tem trazido um respeito muito grande para a categoria. Que mensagem que você deixa ao completar 55 anos a Faculdade de Ciências e você fazer parte dessa história? Qual é a sua mensagem pessoal, profissional, enfim, no seu coração? Olha, eu particularmente, em parte, devo muito à Faculdade de Ciência, à Unesp, né? Pelo que eu sou, né? Aquilo que eu tenho, que eu consegui avançar até então. Me dedico bastante porque eu gosto do que eu faço, eu gosto da Unesp. Acho que ela pode crescer, inclusive, mais do que isso. Mas o que eu gostaria de deixar enquanto recado é que a gente pudesse, mesmo com a questão que a gente é natural, né? Mesmo com as questões que a gente tem enquanto projetos individual ou de grupos, né? Que não pode deixar de acontecer, mas que a gente consiga se envolver mais coletivamente, que as pessoas se preocupem mais coletivamente. Eu tenho certeza que a faculdade pode crescer muito mais. Um exemplo disso o campus de Bauru, de uma forma geral, um tempo atrás, ele era mais respeitado, não que não seja respeitado, mas ele era mais. Ele tinha uma força política maior. O que deixou de ser? Então, justamente eu acho que é isso. As pessoas, ou pelo menos no meu ponto de vista, os departamentos, ou as pessoas, cada um foi buscar o seu individualmente, esqueceram da faculdade. Cada departamento busca aquilo que lhe interessa, esqueceram do todo. Você fala, o departamento busca em termos de docente ou de técnico? Não, eu não falo nem na questão de contratação, né? Eu digo na questão de se envolver num projeto coletivo, um projeto que pense a faculdade, né? Não só o meu departamento tem que evoluir. Se os departamentos evoluem, a faculdade evolui, mas de uma forma coletiva, e os debates têm que acontecer. Eu só vou citar um exemplo rapidinho, é que nós estamos lá discutindo um plano de carreira,
em que nós não vamos avaliar, né? E isso vale para nós aqui, nós não podemos avaliar o servidor individualmente, mas o grupo tem que se autoavaliar, né? Então, acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa retomar, com todas as dificuldades, às vezes, que a gente possa ter, mas de um debate amplo e coletivo. Eu acho que independe do meu ponto de vista, do meu projeto individual, mas o mais importante, e sem esse coletivo, a gente não estaria aqui também, sem a faculdade. Então, para a faculdade, com certeza, ela tende a crescer muito mais se as pessoas estiverem mais envolvidas para o coletivo. Por isso que eu disse que a gente, eu acho que perdemos um pouco essa força perante os demais. E não que isso não esteja acontecendo também nas outras unidades, mas a gente está perdendo força com isso. Repito, e a própria universidade perde também com isso. E no seu ponto de vista, para retomar esse coletivo, o que está faltando? Está faltando a pessoa, está faltando a pessoa que vá, eu não vou dizer essa palavra, né, porque a gente costuma dizer, alguém tem que segurar a rédea, mas não é isso, né? Eu acho que está faltando... conscientização? Está faltando não só a conscientização individual, mas está faltando lideranças. Está faltando lideranças. Por parte de quem? Dos dirigentes ou dos servidores? Quando eu falo liderança é isso, o líder é quem são gestores, não só na gestão da faculdade, né? Mas também o líder do departamento e assim por diante.